Estamos de volta com Medicina e Saúde e você já sabe, se você quiser mais informações, vídeos, entrevistas e dicas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, acesse medicinesaude.tv.br, maior portal de vídeos sobre medicina, sobre saúde do Brasil. Nós estamos falando sobre microbiota. Eu vou começar aqui com o terceiro bloco, o terceiro e último bloco com o Dr. Mauro. Dr. Mauro, essas alterações todas que o Dr. Marcos estava falando aqui no bloco anterior, isso tudo pode levar à desbiose? O que é a desbiose? Nós devíamos ter uns 10 blocos, sabe? Mas, enfim, esse bloco que seria a desbiose, né? Nós começamos, o Marcos falou assim, esse negócio não é agudo, porque a gente tem uma diarreia aguda, não vai mudar a nossa flora, existem medicamentos para essa parte, e ela volta ao normal ali, porque é só uma coisa aguda. Mas se ela se tornar mais longa, ela pode alterar essa flora pode alterar, né? Mas a desbiose é tão importante, essa alteração da nossa constituição, que começa lá, que a Carol falou, no nascimento, na amamentação, o uso de antibióticos, se nasceu de parto normal, se nasceu de cesárea. Então, hoje é a moda de cesárea, mas ela traz a flora, porque nós nascemos estéreis, sem nenhuma bactéria. A gente vai adquirir essas bactérias quando passa pelo canal do parto ou por secção, né? E essas bactérias que vão começar aumento da nossa microbiota já bem grande, depois a imunidade da criança vai diminuindo até chegar à microbiota adequada, né? E essa construção, ela começa ali pequenininho, né? Nos 1000 primeiros dias, como já foi dito, e a gente sempre bate nisso, que eu acho muito importante, e daí para frente o uso de antibióticos, etc., vão influenciar o nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. E existem estudos já em animais pequenos, de ratos, né? Como vocês nós falamos que começou, é novo todo esse assunto, e ainda ele é uma gota no oceano, em termos de conhecimento, né? Mas para vocês terem uma ideia que tirando o ratinho que nasce, ele fica esterilizado no seu cantinho e depois ele fica estéril, né? Eles trabalham dessa forma e colocam com ratinhos que já têm a microbiota deles. Então isso faz com que esse ratinho tenha autismo, né? Em relação aos outros. Então, a influência da microbiota até na parte neurológica, na parte de desenvolvimento de doenças. Então, o autismo é uma delas, a diabetes, né? Existe específica microbiota em diabéticos, em doença celíaca, em pessoas com Alzheimer. Me lembrem outros aí que tudo é estudo novo, né? Cirrose hepática, doenças inflamatórias intestinais, né? Então, alterações da microflora. Esses dias nós tivemos um seminário com o Dr. Marcos sobre um problema que quando a pessoa toma antibiótico, ela altera, mata as bactérias boas da flora e ficam as ruins, que é os Clostridium difficile, e ele desenvolve uma colite pseudomembranosa que muitas das vezes, se não resolver com antibióticos também, que deve tratar essa doença com antibióticos por transplante de microbiota, né, que seria popularmente o transplante de fezes, né, que é possível ser feito. Então, esse transplante de microbiota já é utilizado em algumas situações, né, como essa que eu falei, mas doença inflamatória intestinal, tudo em estudos, né. Então, a nossa microbiota tem uma importância muito grande e nós podemos então ter doenças quando ela está desequilibrada. Então, o Dr. Mauro está respondendo a pergunta que eu fiz lá na cabeça do programa no início, né? Como é feita a investigação, a avaliação da desbiose? Em 2017 teve um fórum em Bruxelas, na Bélgica, em que foi estabelecido alguns parâmetros de padronização de classificação da microbiota intestinal. Então, a partir dali, nós temos o padrão, como é uma microbiota normal, e conseguimos hoje, pelos exames de genética, identificar como é a microbiota do indivíduo. Então, essa alteração você consegue trazer para o médico, para o nutrólogo, para conseguir levar ao tratamento, para fazer o reequilíbrio da pessoa como um todo. Então, isso seria o tratamento, você voltar a trazer a pessoa ao seu equilíbrio normal. Então, hoje, dentro desses padrões, um exame que é utilizado muito dentro do meio da genética é uma identificação que faz uma avaliação de 9,9 milhões de genes diferentes que traz a qualificação e a quantificação da microbiota para o clínico poder avaliar bem o seu paciente. Então você imagine se a gente
tem essa arma hoje, né? O quanto pode ser modificado e quanto a gente pode se corrigir, né? Porque a gente, pensando assim, nós vamos sair daqui, vamos comer o que deve ser comer, né? Pensar o que deve pensar, porque isso vai dar longevidade, isso é saúde, porque 90%, né, Marcos, né, Carol, da nossa vida depende de nós. Sim. Sabia? Depende de nós, do nosso estilo de vida. 10% é genético, o resto é nós que temos a responsabilidade, né, de nos cuidar e manter atividade física, alimentação e pensamento. São os tripés, né, que a gente deve, então, participar. A Carol podia falar também de alguns outros exames, Marcos, que são mais até simples, que não são genéticos, mas existem, né, Carol? É isso que eu preciso saber. As pessoas que estão agora assistindo e devem estar, assim, tão curiosas como eu, que não é do meio médico, né, da área da saúde, né? Como que a gente pode descobrir? Como que a gente pode avaliar de uma forma, talvez, inicial? Na verdade, o mais importante é que essa pessoa, tendo em vista alguma desconfiança, né, um sintoma, vamos colocar aqui sintomas médica, comuns, né, que vão levar à consulta. Um paciente que tem alteração muito frequente do hábito intestinal, uma constipação intercalando com diarreia, um paciente que tem muita distensão, estufamento abdominal, muitos gases. Né? Então, esses são os sintomas mais comuns que vão levar a uma consulta, né? E a partir do momento que o médico achar interessante essa avaliação, existe, por exemplo, um exame chamado teste de hidrogênio no ar expirado. O nome é meio feio, mas ele avalia uma hiperproliferação bacteriana, que nada mais é do que um processo de desbiose, que o Dr. Mauro explicou agora há pouco. Uma quantidade excessiva de bactérias maléficas que vão fermentar demais e chega um momento que o paciente começa a relatar que ele estufa com tudo e ele não consegue mais se alimentar. Né? Então, nesse exame, a gente consegue, na verdade, diferenciar se o problema dele é com um tipo de açúcar específico, ou frutose, ou sacarose, ou se ele tem realmente uma quantidade excessiva de bactérias. E a partir desse diagnóstico... Até a lactose, né? Até a lactose, isso mesmo. Tem que pensar ele nisso. vai ser tratado, né? Para o supercrescimento existe a necessidade do antibiótico, então o médico vai fazer esse papel, mas existe também a possibilidade de utilização de probióticos, de que são bactérias já, né, industrializadas, prebióticos, que são fibras que fermentam e vão acionar a formação de bactérias no intestino. Só que é muito importante tomar cuidado com isso, porque hoje em dia é moda se utilizar probióticos. Tem que ter critérios, né? Isso, se inclui isso nos produtos alimentícios, no mercado, e nem todas as cepas de probióticos, então nem todas as bactérias, são indicadas para todas as pessoas. Muito bem lembrado. Né? Então tem indicações específicas em quantidades específicas. Por isso, muito importante sempre buscar auxílio do profissional. Né? A gente consegue, dentro da nutrição, auxiliar com essas prescrições e também fazer toda uma regulação naquela parte comportamental que eu falei antes, tentando uma alimentação mais saudável, a regularização de horários, a prática de atividade física, então chegando da base, né? Para que a gente consiga chegar num melhor resultado. Eu gostaria de lembrar uma questão aqui também, Carol, que você tocou aqui. Então, é o nosso estilo, mas muitas das vezes as pessoas ficam indicando, toma limão, toma suco não sei do que. Eu não sei responder cientificamente se isso faz bem ou mal, ainda não sei. Mas medicamentos também causam, você diminui a acidez gástrica muitas das vezes e você aumenta a população de bactérias, né? O uso de antibiótico discriminado, você mata as bactérias boas e as ruins. Então, nós temos várias coisas que o mundo veio trazendo, a tecnologia veio trazendo, que podem nos ajudar ou não. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente literalmente coloca para dentro. Exato. Né? Falou vai ter tudo, algum né? efeito. E é para isso que a gente sempre fala, né? O correto é você procurar o seu médico. Vá a uma consulta. Nossos consultores são sempre especialistas em suas áreas, mas isso também não substitui uma consulta médica. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Nosso tempo acabou, como diz o Dr. Mauro, podia ter 10 blocos sobre o assunto, mas isso não impede da gente continuar, né, Dr. Mauro? E só dizendo que esse pedacinho que nós estamos falando, tudo isso é coisa nova. Então, existem os paradigmas que podem ser quebrados, as coisas vão mudando, mas nós estamos só iniciando. É uma provocação, né, científica que nos atrai, né, para estudar isso. Tá, né? certo. Eu agradeço a disposição de vocês virem aqui. Desejo uma excelente semana, Dr. Mauro, Carol e Dr. Marcos Valério. Obrigado. Tá bom? Obrigada, Soraya. A gente vai ficando por aqui, mas eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, produtiva, cheia de coisas boas, bactérias boas também, né? A gente precisa delas, ficou muito claro isso agora, a importância da microbiota na nossa vida. E que a gente possa se encontrar domingo que vem, às 8h30 da manhã aqui na RIC TV, se Deus quiser. Até lá, tchau!